Olá, gente amiga, boa tarde. Cá estamos novamente com o nosso Café Educa. Vamos agora entrar em contacto com mais uma convidada especial, num tema também especial, sobre a retenção de talentos. Uma questão que está ligada ao nosso dia-a-dia, neste momento, e naturalmente também ligada àquilo que será o pós-Covid. Sem mais nada, vou já entrar em contacto com a minha convidada. Espero muito sinceramente que todos estejam bem. Já vi que a Filipa, olá Ana, olá Carla. Vou já entrar em contacto com a nossa amiga. A ver se está com ela. Só mais um bocadinho. Já fiz o convite. Vamos lá ver se consegue responder. É só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Penso que vou ter que fazer novamente a tentativa de contacto. Agora penso que sim. Olá, Kátia. Até enfim! Olá. Estava Estava difícil. Espera aí, Não, estou a ouvir-te mal. Espera aí. é que eu Estou a estava. ouvir-te baixinho. Estás? E agora? Agora ótimo. Ok. É que eu estava a receber uma chamada tua. Então, pois foi sem querer. Carreguei nos botões errados. Olha, diz aí adeus. Ok. Oi, estás acompanhada. Olha, como é que tu estás hoje no Eu primeiro estou a dia de confinamento? Pronto, eu estou a receber algum eco. Deves ter algum aparelho aí ao pé. E tenho, por acaso tenho. Deixa-me cá tirar o som. Mas Pronto, não tem som. sim. Mas estou a receber. Espera aí, deve estar muito alto o telemóvel. Olha lá. Está melhor, hein? Sim, agora está melhor. Olá, Ana. Olá, Kátia. Olá, deixa-me ver Ok. as coisinhas que estão aqui. Pronto, exato. Como sempre, avisar as pessoas que podem perfeitamente entrar em contato connosco, fazerem comentários, fazerem perguntas, tudo aquilo que entenderem que devem fazer, pronto, dentro desta nossa conversa, e nós, enfim, muito simpaticamente vamos tentar responder algumas perguntas que nos forem aqui colocadas. Paula, antes de mais nada, vou-te agradecer o facto de teres aceito o convite. Obrigada. Participar, exatamente, que animamos, participar aqui neste Café Educa, que é a nossa conversa de café com sabor e educação, para uma temática que é muito familiar, ligada à parte da retenção de talento. Mas antes de começarmos a conversar, enfim, para as pessoas que querem conhecer melhor, eu preparei aqui uma pequena apresentação que eu espero muito sinceramente. Olá, Cláudia, que eu espero muito sinceramente que vai ao encontro exatamente daquilo que tu és. Combinado? Ok, vamos a isso. Vamos a isso? Ok, muito bem. Então vamos lá. Ana Paula Costa, ou APC, nasceu na moçambicana cidade de Nampula, da mistura de pai alfacinha e mãe saloia. De formação é licenciada em Ciência Política e Psicologia. De vocação, formadora de mão cheia. A sua memória infantil guarda o cheiro da areia molhada da planície, das brincadeiras no mato, das mangas caídas no telhado, dos pés sujos do matope, das nenecas feitas para a alma bina embrulhadas numa capulana cheia de amor, da mandioca, das brincadeiras com as crianças ao som da melodia dos pássaros selvagens, do feitiço da savana nas noites de lua cheia. Comunicadora nata, enérgica, flexível, simples, generosa e disponível, ao ponto de alguns adjetivos serem um pouco coloridos.
pois algumas pessoas consideram desarrumada, professorinha, demasiado opinativa, refilona ou prolixa. Mas nada que lhe tire o sono, pois dormir é das coisas que melhor sabe fazer, seja em condições fora. Coisa de branca do mato, como diriam os mufanas da aldeia lá da planície. A sua cor preferida é o preto, bem ao jeito da terra negra que lhe veio nascer. Quando acorda, alimenta a sua paixão pelos animais, fazendo uma grande festa a Mel, sua cadela de estimação e alegria matinal. A sua maior virtude reside em ser genuína, na vontade de ajudar o outro, pois considera que são características que nos distinguem dos outros. Ou te importas com o outro, ou não, afirma com todas as letras, pois emociona-lhe ver o sofrimento do outro, com a mesma velocidade que admira a generosidade das outras pessoas. Não é de admirar que, em letra pequena, confessa que é admiradora do herói que lhe atura há 26 anos, em termos afetivos, por ser das pessoas mais justas e verdadeiras que já conheceu, entre outras coisas não reveladas. Talvez à espera do dia que publique o tal livro que ainda está por nascer do seu talento natural para a narrativa. Entristece o egoísmo, a inveja, o ciúme, o abuso, a injustiça, o preconceito, a hipocrisia, o interessismo, o materialismo ou a superioridade. Daí que o que mais aprecia nas pessoas é a sua naturalidade. O foco no ser e no nu aparecer. Da sua generosidade e na sua mente aberta, características que ela predica onde quer que o seu humanismo é chamado. Nos tempos livres, conjuga o verbo aprender. Aprender espanhol, aprender português, ao ponto de já ter sido a mais jovem confinalista da edição do Concurso Nacional de Língua Portuguesa. Fruto da sua adoração pela linguística e pela escrita. No entanto, quando sobra algum espaço no dia, vai dando alguma caminhada com a cadela, sem perder de vista as refeições saudáveis com sabor a humus, talvez por ser ou ter os pés bem assentos na terra. No cinema, não tem preferências, mas reconhece no O Piano uma grande obra onde a música pode romper barreiras sociais. Na literatura, vai-se sentindo confortada com obras de literatura russa, sobretudo do século XVIII e XIX. Tolstói, Gogol, Turgenev, Chekhov, Nabokov, que considera autênticas pérolas da cultura russa. O seu repertório musical é variado. Prince, Guns N' Roses, Eminem, Bruce Springsteen, um bom fado fazem parte da sua playlist, sem se esquecer das bandas e cantoras dos anos 60. Se pudesse mudar o mundo, transformava-me num lugar sem consumismo nem capitalismo, pois considera que o homem deixou de ser natural, afastou-se da natureza, desprezando-a, aniquilando-a. Por isso, a sua atividade cívica está sempre repleta de experiências humanas no associativismo, voluntariarismo, na AMI, no Hipó de Lisboa, porventura a plantar aquilo que vai receber da própria vida. E o dia que fizer a sua última viagem, gostaria de ser recordada como uma pessoa bem intencionada e de coração e arma largos. Olá, Luís. Essa sou eu. É que eu vou convidar-te para seres o meu assessor de imagem, uma consultora de imagem. Não tenho dinheiro para te pagar. Olha, meu amigo, muito obrigada de coração. Sobressai o teu gosto pela escrita, não é? Nós temos isso em comum, mas tu tens isto provado e comprovado. Muito obrigada. Em agradecimento, agradecer também à grande Filipa Gameiro, que é das grandes culpadas da história de hoje, não é? É verdade, um beijinho para ela. Estou a dizer, miúda, estás aí. E pronto, e vamos lá a isso. Obrigada pelo convite, sinceramente. Fiquei muito honrada. Obrigada também. Eu acho que faz um bocadinho de jeito daquilo que é a nossa terra, não é? A nossa terra, muitas vezes muito mal falada, afinal de contas também tem coisas boas. Esta adoração pela escrita que nós temos, eu e tu, faz de nós exatamente pessoas especiais da terra. Ora bem, voltando exatamente ao tema da nossa conversa,
que é um bocadinho aquilo que tu fazes no teu dia a dia, profissionalmente, falar de talento. Vamos começar, se calhar, do princípio, a procura, enfim, daquilo que pode ser uma definição daquilo que será talento. Para ti, o que é talento? Como é que tu definirias talento? O talento é tão relativo quanto isso. Eu posso ter imensos talentos que para mim o são, para ti não, se não o considerares, não é? Aqui a questão de retenção, o que é reter talento? Na verdade é toda a forma de nós conservarmos connosco aqueles profissionais que são de alto nível. De alto nível, uma vez mais, de forma relativa. O que é de alto nível para aquela empresa? O que é que a empresa procura? Quais são os seus objetivos de performance e de qualidade? Se há determinado indivíduo que consegue atingi-los, é um talento para aquela empresa. E, portanto, trabalhadores com competências de topo e que dão o máximo de si a toda a hora é aquilo que nós queremos enquanto empresa, é aquilo que as empresas querem, não é? Mas não basta querer, não é? Porque este talento, esse colaborador, só dará o litro, passa a expressão, se sentir motivado. E, portanto, muitas vezes o que nós temos são talentos desmotivados, mal reconhecidos, and so on, e vamos falar muito da parte do lado B da retenção do talento e de porque é que nos vamos embora, não é? E o que é que leva ao turnover. Mas o que não falta são pessoas com muito talento e que, na verdade, não estão a ser reconhecidas enquanto tal. Mas, no fundo, é isso, não é? Talento é muito relativo. São competências de excelência e a forma como tu identificas serem ou não de excelência é o relativo da coisa. Ok. Gostei. É mais uma definição. É um conjunto de competências de excelência. Não tinha essa definição. Muito obrigada por teres dado. Não invento nem engano. Exato. Mas Paula, quando falamos desse conjunto de competências para a excelência, do talento, tu achas que o talento é uma coisa que é natural ou que é adquirida? Lá está. Enquanto relativo que é, tu podes ter uma quantidade de características e de jeito, não é? De aptidões, que, sendo reconhecidas como úteis e diferenciadas e de topo por terceiros, é um talento. Agora, podes ter a infelicidade de nascer num sítio errado, ou de ir trabalhar para o sítio errado, ou de nascer na família errada, e não de serem reconhecidos enquanto tal, e não de serem reconhecidos os talentos enquanto tal, não é? Pronto. Se é inato ou não, pois nós somos uma mistura, não é? Das coisinhas que nós temos, que nós trazemos, que são genéticas, mas não são as aptidões, essas eu não considero que sejam, não é? Eu fiz um grande percurso na área da psicologia e isso é sempre uma dicotomia. O que é que nós herdamos, o que é que já vem connosco e o que não. Eu acho que é todavia ambiental. A partir do momento em que pomos os pés neste mundo, estamos a aprender. E a forma como nós aprendemos vai fazer a diferença. Agora, sem sombra de dúvida, que nós também trazemos uma carga e uma herança que é genética, que é física e que é neuronal. Ainda não é psicológica, mas que é neuronal. Mas eu não iria muito por aí. Eu diria que tudo é possível aprender, tudo é possível fazer. E as experiências de vida que nós temos e a forma como nós as processamos vai fazer este boneco que nós somos, não é? Okay. E depois há outros bonecos por aí que nos encontram e revêem em nós utilidade, especialidade, capacidade. Não é? E acho que nós somos talentos, ou não. Ok. Portanto, é um mix entre aquilo que nós herdamos e, efetivamente, aquilo que nós vamos aprendendo. Sem dúvida, mas com um grande foco na aprendizagem, sabes? Na aprendizagem, claro, exato. Da formação e da educação e, portanto, para mim a aprendizagem é tudo. É tudo. Podes pegar num miúdo qualquer, opá, que nunca teve nada. Obviamente, depois tens de ter em conta também os atrasos educacionais, mas em bom rigor, pegas num garoto novinho que nunca teve acesso a nada e começas a construí-lo e aquilo que tu deres, aquilo que ele aproveitar, é aquilo que ele vai ser, não é? Havia aqui um autor que dizia que talento é 80% de trabalho e 20% de herança. Concordas com isso? Fantástico, acho que sim, não tenho a balança, não é? Mas acho que é uma excelente frase, claro. É muito do trabalho, claro que sim, é muito do trabalho. Já para não dizer que tu podes ser hiper, mega competente em N coisas e o mercado ainda não te descobriu, não te vê, estás escondido, não é? E quando tu estás escondido, ele não chega lá. E depois também ao contrário, tens tanta visibilidade, aparece em todo lado, és sempre tu a falar, ou eu, ou fulano, ou cicrano, parece que ele é o maior, mas do ponto de vista das competências, pode tê-las, pode não ter.
pode muito ser bem. assim. Estavas a dizer aí que o talento tem que ser descoberto, é uma questão de descoberta. Se calhar, importa aqui dizer que não haverá maus talentos, haverá falta de bons olhos para descobrir talentos, usando aqui uma gíria desportiva, não é? É muito discutível e também será uma mistura, não é? Porque por vezes tu tens, e agora vamos pôr aqui, é mais fácil ver isto dentro das empresas, mas não só, nas salas de aula também. Mas tu às vezes tens indivíduos que depois de tentares uma e duas e três vezes e com muito amor e carinho observares e tentares tirar o melhor partido daquele indivíduo, percebes que aquele indivíduo não tem aquele talento específico. Não tem. Não tem. Pode vir a ter, mas não Claro. tem. Começas a perceber e o teu perceber também é relativo, Uhum. mas tu percebes aquele meu aluno ou aquele meu colaborador não tem talento para aquilo, ponto. Isso acontece, naquele momento não tem, se é que estás correto. Agora, tem outros talentos, portanto não há gente desatalentado, Claro, não há falta gente de talento. talento. Digo eu, acho eu, não conheço toda a gente, mas conheço muita gente com talento. Okay. Está aqui a Leonora a dizer que a aprendizagem é constante, logo as aptidões podem ser adquiridas. Sem dúvida, Leonor, é isso mesmo, obrigada. Sempre a aprender. E Muito acho bem. que vamos ter muito que aprender agora também, porque há muitas profissões e muitas funções estavam ali de topo e a serem muito chamadas e havia muito Claro. recurso a elas e que de repente, não sei se para sempre, se por enquanto, por um tempo, não o vão ser. E portanto nós também temos que nos redescobrir e perceber que outros talentos é que nós temos dentro de nós que não estamos a usar ultimamente. Não é? Uma descoberta que nós temos que fazer. Tenho pensado imenso nisso. Não sei se tens pensado muito Também. nisso nesta altura agora de pandemia / pandemónio, mas abre-nos um bocadinho os olhos para isso, não é? Claro. Achávamos tão bons naquilo que fazíamos e agora não fazemos, não é? Pronto, tem a ver exatamente com o que acabaste de falar. Este fenómeno agora da pandemia. É triste estar a ver que, porque nós quando começamos a estudar recursos humanos, não é? Nos manuais de recursos humanos, nós aprendemos que as pessoas são o fator mais importante das empresas, não é? É o capital mais importante das empresas. E reparamos que agora, como resultado da própria pandemia, uma das grandes sangrias é a perda de um recurso extremamente importante que é o recurso humano. Ainda bem que tu dizes isso, porque quando tu me lançaste este desafio para falar de retenção de talento, numa altura desta, eu pensei, epá, isto já tem um bocadinho para correr mal, não é? Exato. Isto pode correr mal, porque efetivamente, se fosse há 2, 3 meses atrás, a onda era outra e a forma como as pessoas também iam falar comigo aqui, contigo, e ouvir e processar as ideias era diferente. Mas logo a seguir eu pensei, faz sentido, claro que faz sentido estarmos aqui a falar de retenção de talento, ainda que passando por aquilo que nós estamos a passar, é por N motivos, olha, uma mão cheia deles. Por um lado, não há mal que sempre dure. E, portanto, nós estamos como estamos, mas e esses estamos como estamos, eu quero dizer que há muita gente, se calhar, ou vai haver muita gente, se calhar, à procura de qualquer emprego. Não é? Eu preciso de qualquer emprego, tenho contas para pagar. Mas isto é um momento, e, portanto, não tarda, a onda passa, não digo que não vai tardar, mas a onda sempre passa, tudo muda. Tudo é cíclico e depois de uma crise vem uma contra-crise. Geralmente as contra-crises são criativas, não é? São de mudança. Claro, são momentos de criação. Depois, faz sentido falar porque até no contexto de downsizing, ou se calhar sobretudo, é preciso mapear muito bem o talento e conservá-lo. No fundo é assim, se não vamos qualificar com alguns, pelo menos queremos que sejam os bons, não é? E queremos que eles queiram. Depois também, porque pode não ser a melhor altura para investimentos financeiros por parte das empresas, em agradinhos e em bem-estar do colaborador, mas a boa notícia é que muita coisa boa se faz sem esse investimento, sem grandes dinheiros. As pessoas ficam nas empresas por N motivos, diversos motivos, quem me dera que tenhamos aqui ainda hoje a oportunidade para falar sobre isso e para te apresentar alguns trabalhos, nomeadamente um escolhido para não ser chato, que foi feito e aplicado numa empresa, resultou lindamente e não ficou a zero de custos, porque não ficou, porque a empresa entendeu que valia a pena investir um bocadinho, mas ficou muito barato, porque um dos objetivos era motivar os trabalhadores e acabar a reduzir um pouco o turnover, mas sem que o foco fosse a recompensa salarial, não é? O financeiro, nem os fringe benefits, portanto, estamos a falar de salário emocional. E, na verdade, as pessoas ficam por N motivos. Antes de continuar, já agora, deixa-me só fazer aqui um parênteses, se é que eu posso. Sim. Já repararam que aquelas pessoas, a gente vê nas notícias, não sabemos se é verdade, se não é,
Há uma grande diferença entre o que aparece e depois quando nós entramos nas Claro. empresas e vemos como é que é, não é? Eu sei isso há 23 anos. Mas deves ter visto nas notícias, como eu, algumas empresas que mudaram um bocadinho o setor da atividade neste momento. E, portanto, mudaram de setor para fabricar viseiras e máscaras e essas coisas todas, não é? E dá-nos a parecer, verdade seja ou não, mas parece-nos muito que aqueles colaboradores estão muito orgulhosos de trabalhar ali. Estão a gostar, estão a dar o limpo e estão a gostar. Quando muita gente sai em casa sempre assim. Bom, porquê que será? Eles estão a receber o mesmo. Mas, de repente, há ali valores em causa, aquele orgulho, o brilho de trabalhar numa empresa que está a dar de si por causas maiores, não é? O facto da empresa não ser fosse em layoff, deviam receber Claro. layoff. Deviam conservar ali o sentido de utilidade, não é? De contributo, de união das equipas. E as pessoas já De missão, não é? a fazerem uma coisa diferente. E Claro. não vão dizer, não foi para isso que eu fui contratado. Estás a perceber? Claro. Agora, é fundamental, digo eu, acho eu, alinhar a proposta de valor das organizações com o momento presente. É um momento atípico e, portanto, não custa, se calhar custa, mas não devia custar, pensarmos assim, pensarem assim os líderes. O que é que eu posso fazer para garantir o bem-estar das minhas pessoas neste momento? Não é? Como é que eu posso ajudar a reduzir o stress e a ansiedade dessas pessoas? Não é? E perguntas-me tu sabes como é que isso faz, Paula? Vá, como é que eu posso ajudar a reduzir o stress e a ansiedade? Luís, não sei, precisamos saber primeiro a que se deve este stress? Quais são os stresses? Quais são as ansiedades? E é aí que tudo quebra por baixo. Nós não percebemos as nossas pessoas. Anda estressado, anda ansioso. Eu tenho uma amiga de infância que trabalhou agora nesta época, até muito tarde, só foi mandada para casa na reta final e de repente foi logo mandada a regressar. E ela é uma corajosa, é uma valente, não é? É a minha amiga de infância, portanto é uma valente. Mas efetivamente estava preocupada com o regresso, com as regras de segurança, claro. Da empresa, que ela não considera que seja, enfim, não podemos dar muito mais pormenores. Portanto, há ali uma insegurança. A mim importa-me muito que ela se sinta assim. E se eu fosse a chefia dela, importaria também. Eu gostaria de lhe perguntar, ouve lá, o que é que tu sentes? Qual é o teu stress, a tua ansiedade? O que é que nós podemos fazer para resolver isso? Conta-me, como é que eu posso fazer para melhorar? Pronto. E, portanto, nós temos que perguntar isso. Como é que eu posso ajudar as equipas a manter a sua eficácia? E, por fim, porquê é que eu acho que é interessante estarmos a falar sobre isso? Porque, neste momento, esta pandemia é global, certo? E, portanto, parece também que não se coloca aquela questão dos países quererem, da importância de cada país reter os seus talentos. Porque se a pandemia fosse só num sítio, nós, calhar, iríamos comprar... Sim, a situação seria bem diferente. Os talentos que estavam naquele... Aqui não, aqui foi total. Ainda assim, a importância do brain drain, perda de cérebros, de crânios nos países, versus brain gain, o ganho deles, importa começarmos a pensar nisso. Porque, quiçá, Portugal venha a ser visto de forma ainda mais diferenciada nos próximos tempos. Já o somos, por questão de turismo, isto e aquilo, mas agora fomos reconhecidos... ao que parece, pela nossa estabilidade política, pela nossa inteligência estratégica e não sei o quê. No dia em que nós precisarmos de bons profissionais, e vamos sempre precisar, não é? E se calhar tu, da outra vez estávamos a conversar e estávamos a falar dos profissionais de saúde, vais-me vir com esta hoje, não sei. Claro. Sim, porque repara uma coisa, pela história, um bocadinho da história económica, se quiseres, em momentos de crise, as entidades patronais, as empresas, cortam logo aonde? Na formação, que diz-nos respeito, nos recursos humanos, que é extremamente importante, perdendo exatamente aquilo que é a essência que vai fazer da própria organização uma organização que possa ser diferenciada das outras, não é? Sim. Bem, corta logo pelos recursos humanos, para já que não há como pagar todos. E aí não há remédio. É um bocadinho parecido com aquelas decisões que tivemos de tomar agora em relação à pandemia, quer dizer, chega uma altura em que não dá para ficarmos todos parados, não há remédio, não é? Não estou eu a fazer a apologia, estou eu a contar o que nos contam. E nas empresas é a mesma coisa. Portanto, se a certa altura há uma crise dentro da empresa, não há dinheiro para todos, não pode haver todos. O que deve haver é igualdade entre todos. Igualdade não, é equidade. Nada nunca vai ser igualitário, nem sequer os salários dos ordenados. E não parar de pensar nas pessoas. É um grande erro, porque às tantas, até os talentos que tu tinhas e dos quais depende a qualidade do teu trabalho, vão-se embora. Vão-se embora. Eu que há uns tempos estava num processo de recrutamento já há bastante tempo, há uns 2 anos. E há uma empresa
nacional muito grande, bem afamada, que no descritivo da função que ele pretendia um diretor de recursos humanos, me dizia lá, mas eu quero um diretor de recursos humanos orientado para resultados, não é para pessoas. Caramba. Preto no branco. Preto no branco. Okay? Caramba. Portanto, era orientado para resultados, não para pessoas. Não vou dizer nada acerca disso, obviamente, não é? Mas é uma forma de pensar. E há, de facto, essas formas de pensar. Se calhar, outra forma de pensar esquecendo completamente que os resultados passam exatamente por a qualidade dos recursos que tu tens, quer dizer... Não posso. Estou a brincar. Quem produz, quem faz os resultados, quando falamos exatamente em termos de qualidade no serviço, no produto, não é? A qualidade passa exatamente pelas pessoas que proporcionam esse serviço e proporcionam esse produto. Nós vemos, por exemplo, na indústria hoteleira, não é? A importância do recurso humano na qualidade dos serviços prestados, não é? Portanto, as pessoas têm que ter exatamente aquilo que tu disseste, esta qualificação, essas competências e essa motivação para que isso possa ser passado para o próprio cliente. Olha, sabe o que eu te digo? Não há fórmulas mágicas, nem há mesinhas para estas coisas todas. Há que conhecer o melhor possível as pessoas que tens à frente, as máquinas humanas. Porque não são máquinas, porque são humanas, não é? Máquinas humanas decidem que produzem e ajudam a produzir. E não há empresas perfeitas. Porquê que não há empresas perfeitas? Porque não há pessoas perfeitas. Quando houver, tudo bem. Há tudo. Agora, mas há empresas atentas, quando tenham, se tiverem e se quiserem ter pessoas atentas às suas pessoas. Portanto, e isto é essencial. Se eu quero conservar aquelas pessoas que ali estão, se eu não as quero conservar, é muito fácil. Olha, vou embora. O que é muito injusto, não é? É muito injusto. Claro. Teres posto num processo de despedimento, até trabalhavas bem, mas a empresa já prescinde. Ok, tudo bem. É injusto, mas são leis de mercado. Agora, se a pessoa trabalha bem, se é um excelente colaborador e tu queres retê-lo, tens que conhecer. Olha, eu não sei se estou a falar demais, quer dizer, estou certamente porque é da minha natureza, mas tu logo tomarás conta de mim. Não. Em algumas ações de liderança, para ainda não líderes, pessoas que depois vão ser. Eu às vezes faço uma dinâmica, que não é muito dinâmica, mas uma dinâmica reflexiva, que tem a ver com isto. Eu faço-os responder a 3 questões. Uma delas é, daquilo que você faz, profissionalmente, o que é que mais aprecia? O que é que mais gosta de fazer? A outra é, daquilo que faz, o que é que menos gosta? Não é? Aquilo que menos lhe agrada. E a terceira é, se pudesse escolher, não é? Se pudesse fazer outra coisa, e aí pode variar se pudesse fazer outra coisa em vez desta, ou se pudesse fazer outra coisa para além desta, o que é que seria? E os humanos respondem a isto. E eu depois pergunto-lhes, não é? Faço o debriefing, o que é que sentiram ao responder, se já alguém lhes tinha perguntado isso, e se eles consideram útil perguntar isto. E porquê que consideram útil? E saem coisas maravilhosas, a sério, não estou a adorar a vida. Porque se não saíssem coisas maravilhosas, estava a dar este exemplo. Claro. Coisas extraordinárias, não é? Portanto, a razão pela qual nós devemos perceber isto, mas não é eu apanhar um colaborador, não é? Ele vai ali passar no corredor a falar, anda cá, olha, daquilo que tu fazes, o que é que mais aprecias, não é? E já agora em público, como é que toda a gente, ou passar-lhe um questionário e ficar à espera que ele responda. Não, a vida das empresas não é de um dia nem de uma semana. É um caminho. Tens tempo. A pessoa responsável por saber, a pessoa interessada por saber estas coisas, tem tempo para perceber. Eu já larguei alguns empregos, não é? Também sou agente. E sou gente já com alguns anos. E com muitos de trabalho. E já me aconteceu, uma vez, calhar, na vida, sair por quase todos os motivos, de uma só empresa, por quase todos os motivos que justificam nos nossos livros, na literatura, a saída. Mas muito por isso. Ninguém tinha ideia das minhas ambições. Não é? Mesmo tendo já dito. Nem da minha insatisfação, porque quando eu saí, alguém me diz, Paula, estou muito surpreendido, não estava nada a contar. Okay. Quando tu falas em saída, portanto, a saída dos colaboradores das empresas, há estudos interessantes, que naturalmente também deves conhecer, e pesquisas que dizem que os trabalhadores, quando abandonam as empresas, não é? Abandonam as empresas fundamentalmente por uma causa que todos nós sabemos que é as más chefias que existem. Concordas com isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Há N motivos, não é? Para tu abandonares uma empresa. Mas concordo muito, concordo. Porque tu até podes sair porque o ambiente com os colegas não é bom, porque
porque começaste a ter dificuldades e ninguém te apoiou, pode sair por N motivos laterais, não é? Eu dou estes 2 exemplos, mas se calhar daqui a 15, 20, 30. Mas mesmo esses, se houver uma boa liderança, atenta, antes de mais, porque nós não temos que ser perfeitos. Quem lidera pessoas não tem que ser perfeito, está sempre a aprender. Claro. É como numa relação das outras, qualquer, de pais e filhos, de um relacionamento entre 2 adultos. Estamos sempre a aprender. A atenção é que está na altura certa. Por isso é que não venham cá com mesinhas e fórmulas, não é? Claro, há sempre dicas. Por isso é que nós escolhemos. Mas na altura certa tu percebes aquele indivíduo está ali metido no mau ambiente. Vamos ver porquê. Vamos falar com o indivíduo, vamos falar com os outros. Agora, claro que há N motivos para sair sem ser por uma questão de liderança, mas eu acho que sim, que é muito. É dos mais importantes, é esse. Claro, portanto as pessoas abandonam exatamente as más lideranças do que efetivamente até o próprio trabalho. Não, Isto... não sentido bem liderado, no fundo é isso, não é? As Claro, pessoas saem. claro. Mas é tão óbvio, mas o que acontece é que muitas organizações ainda funcionam assim. Isto é daquelas coisas tão óbvias que todos nós que lidamos com a parte dos recursos humanos sabemos efetivamente que uma das principais razões, não é a única, que naturalmente, é exatamente existirem maus chefes a liderarem as pessoas. Mas lá está, são maus chefes do ponto de vista da perspectiva do colaborador. Atenção, aqui é uma questão de fit, está bem? Eu não aguento microgestão, não aguento microgestão. Eu tive uma altura de ser responsável 360 por uma área, portanto a responsabilidade era toda minha, mas para a tomada de decisão era dificílima. Até a mais pequenina, difícil, demorava imenso tempo, tinha que passar por isto, por aquilo. E quando eu chegava ao cliente com alguma decisão, já era tarde demais, portanto já ardeste. De quem é a responsabilidade? Minha. Mas há pessoas, provavelmente, que se adaptam bem. Percebes? Portanto, aqui a questão é o fit. Por isso é que é muito importante, quando do recrutamento, tu perceberes que pessoa é que estás ali a pôr, o que é que ela tem para dar, o que é que ela quer dar, o que é que ela pode dar. E ver se faz o casamento entre aquilo que tu precisas de receber, não é? Pronto, e é-te a dizer, as pessoas saem porque sentem que o seu potencial não é aproveitado, porque estão insatisfeitas, e insatisfeitas pode ser com a remuneração, pode ser com os benefícios, pode ser com N coisas. Nós somos uns insatisfeitos por natureza, não é? Nem sei se devíamos trabalhar, estou a brincar. Pelas condições de trabalho, pelos próprios valores da empresa, eu se for anti-tabaco não quero trabalhar na tabaqueira, essas coisas, claro. Assim, pelo ambiente e por casos pontuais. E às vezes porque as expectativas sobre elas são pouco precisas também, não se sabe muito bem o que é que estão à espera delas. Mas tudo isto que eu acabei de dizer não tem a ver com liderança. Claro. Pois, não há um papel do líder nisto tudo. O líder é ausente e muitas vezes quer sê-lo e delega noutros a responsabilidade que devia ser dele. Pronto. Isto deve estar presente. Isto faz-me lembrar também, quando estava aqui a preparar a nossa conversa, um artigo que eu li, deves conhecer, do Daniel Pink, que dizia que nesta nova vaga, portanto, nesta nova geração de cultura empresarial, os líderes, os chefes, deviam estar 80% do tempo com os colaboradores e os outros 20% a tratarem de assuntos que têm a ver com a estratégia. Portanto, isto é a importância que as lideranças devem ter na própria gestão dos colaboradores que têm. Portanto, aquela ideia que nós temos, que é muito comum, não é? De termos o diretor e o chefe num gabinete fechadinho, que é preciso bater a porta, que é preciso pedir licença para entrar, que é preciso marcar audiência, cai por terra exatamente com aquilo que o Daniel Pink diz, que 80% do tempo deve estar em conjunto, os chefes devem estar em conjunto com os colaboradores. Sim. Again, cada estrutura é uma estrutura, cada caso é um caso, cada liderança, cada tipologia de liderança é. Mas, no geral, claro que sim, concordo, e não é à toa, que aquelas estruturas mais achatadas tendem a funcionar melhor, com mais comunicação, com mais fluidez e com mais rapidez, não é? Em que o CEO está ali a trabalhar. Eu tenho clientes assim, nomeadamente Best Place to Work na área tecnológica, em que tu entras e estás ali a ver uma equipa de projeto, o CEO está lá no meio deles e tu nem sabes quem é se não te apresentar, não é? Pronto. Certo. Mas depois também não podes pedir isso a grandes grupos económicos que nós temos, cujas engrenagens são extremamente pesadas, não é? Grupos antigos, de origem familiar, seja o que for, que mudem de um momento para o outro, não é fácil, têm que mudar devagarinho, não é? Claro. Mas sim, mas têm que mudar, porque as pessoas já não estão
se sentirem despessoalizadas no trabalho. Isto agora fala-se muito nas novas gerações. A nova geração, depois metem muitas letras, não é? A nova geração já não quer isto, já não quer aquilo. Olha, eu não sou da nova geração. Se eu tivesse filhos, eles já podiam estar a trabalhar ao meu lado, portanto, para tu veres como eu não sou dessa geração. E eu sempre pensei como esta nova geração pensa, a regra geral, não é? Pronto. Olha, vou-te contar um caso, se me permitires, muito rápido. Aqui há um Sim. que fiz num processo eu própria de recrutamento, numa tecnológica. E a pessoa que me entrevista logo da primeira vez pede-me logo e insistiu muito que eu dissesse o que é que eu achava que eram fundamentalmente as diferenças entre as gerações mais novas e as outras pronto. E eu que já li 500 mil coisas sobre isso, Luísa, que sei muito bem o que é que devia ser dito, o que é que aquela pessoa procurava, como eu não concordo, porque eu acho que isto é um processo de etiquetagem. Porque eu própria comecei a trabalhar aos 18, nunca pensei em ter um emprego para a vida, sempre privilegiei o viajar do que ter a casinha, pronto, estou com esta malta toda. E então fiz-me assim um bocadinho tonta, não é? E disse, olha, deve ser isso que você está à espera que eu responda. Você não, por tu, porque tu foi logo por tu, foi muito fixe. Claro. Deve ser isso que está à espera que eu responda, mas eu não considero. Bem, tu havias de ver, era o único interesse que aquela pessoa tinha, muito querida, sem senhora, nada mais a dizer senão isto, que tinha sobre mim, era a questão da idade. E eu comecei a perceber isso, tu queres ver, agora eu fui chamada porque tenho estes anos. Olha, choquei-me, mas valia uma facada, mano. O ritmo mal lindo, o meu valor, aquilo que eu fiz, que me fartei de fazer. Não, ela foi ali, aquela pessoa, não é? O preconceito da idade. Este é de 70, vai cá ficar até mais tarde, quando os outros não ficam. Eu ia liderar uma equipa que não ficava até mais tarde, vão-se todos embora agora, não é? E a empresa não quer isto, quer alguém que os obrigue a ficar. De tal maneira que na segunda entrevista alguém me dizia, Paula, eu quero que os ponha a fazer, seja, como é que era? Desculpa, seja com chocolates, seja com chicote. Portanto, está tudo, não é? E então eu fui para lá porque era de 1973, provavelmente. Não pode ser. Fala-se muito das novas gerações, não é para as novas, é para toda a gente. Respeito no trabalho, reconhecimento no trabalho. E tempo de qualidade, sim, para os seus, é para todos. Exato. Até porque esta malta jovem, enfim, da geração, não sei, Y ou Z, tem valores de cultura empresarial, né, diferentes, sei lá, das pessoas muito mais velhas. Portanto, o respeito pela autoridade, simplesmente porque é um senhor doutor, porque é o diretor-geral, eu acho que para essa geração eles respeitam outros valores, sem ser aqueles que estão escritos no currículo. És da mesma opinião? Luís, sou, mas é para esta geração e é para mim. Portanto, uma vez mais, estamos no mesmo barco. Tal e qual. Tal e qual. Tal e qual. As doutorzices são um mal que graça neste país. Vamos ali, damos 2 passos, passamos a fronteira para a Espanha e isto já não existe. Tu vês o intervalo, a hora de almoço de uma empresa em Espanha, aparece o recreio da escola primária e toda a gente a tratar-se pelos diminutivos, não é? É o Chico e isto e aquilo. E o Pepe e o Kiko e não sei o quê. E aqui é o doutor para aqui e para ali, sem necessidade nenhuma. Claro. Sabes, aquilo que nós estudamos não nos pode dar título, nem aquilo que nós estudamos não nos devia dar, nem aquilo que nós estudamos formalmente na academia, nem aquilo que a vida nos ensina. Porque sabe Deus o que é mais importante, se é uma coisa, se é outra, e a inteligência não está naquilo que não está na educação, não é? A inteligência não está na educação, a cultura está, a inteligência não. Qual das duas é mais interessante? Qual das duas mereceria mais que nos tratássemos por doutor? Qual dessas características e qual de outras, muito mais importantes do que a inteligência e também, não é? Claro. Aliás, eu vejo isto. Mensagens, não é? Eu sou uma miúde, eu vou aproximar para consegues ver? Consigo ler. Olha lá. Queres perguntar alguma coisa e responder às pessoas? Sim, temos aqui uma. Também tenho que tirar os óculos. Também estou cegueta. A Leonor diz: acredita que os outros possam reconhecer talentos que o próprio não reconhece. Estará relacionado com insegurança? Como podemos ajudar o outro a acreditar nas suas competências? Opa, quem é que disse isso? Brilhante, pá, coisa bonita. Quem foi? Eu conheço. Não conheço, mas quero conhecer. Sim, é extraordinário. Sim. Se as empresas, se os empregadores puderem, se calhar não têm essa obrigação, se calhar têm, a obrigação moral. Eu, como sou uma educadora, ou gosto de ser, ou quero vir a ser quando for mais crescida, gosto de acreditar que há aí
um dever moral das empresas melhorarem os seus colaboradores, não apenas naquilo que eles depois lhes devolvam, mas Exato. sim que possam depois, em outra empresa, devolver à sociedade, noutra altura. Uhum. Porque aqueles colaboradores estão ali naquela empresa quando podiam estar noutra. Estão a perder também oportunidades, estão a ganhar oportunidades, mas estão a perder. Uhum. Exato. Portanto, aquela empresa consiga desenvolver, até mesmo, não só dar formação em áreas que não sejam as áreas core da empresa, tenho clientes, empresas clientes, e quando digo clientes é enquanto consultora, que permitem aos seus colaboradores terem formação noutras áreas que não são aquelas core. Mas muito nisso que me está quem a dizer, diz-me o nome. A Leonor. A Leonor, muito obrigada. Que é ajudar os indivíduos a reconhecerem os talentos que têm e a angariar talentos que não tenham. Tu sabes como é que eu nasci? Bem, eu nasci como quase toda a gente, não é? Mas Presumo que sim. Como é que eu nasci profissionalmente? Foi na Xerox. E eu tinha 18 anos, tive que esperar pela habilidade para começar a trabalhar. E tinha um chefe que era considerado muito exigente, muito mau, que tinha dito não quer cá estagiários, eu era estagiário, não quer estagiários na minha equipa e muito menos mulheres. E olha, calhei eu. E esse homem desenvolveu-me de uma maneira, Luísa, à base da confiança, que eu ainda hoje tomo decisões com base naquilo que aprendi. Claro. Nessa altura, olha, Confiança. chamava-me o homem da equipa. Eu era a única mulher da equipa de comerciais, portanto, a Paula é um homem da minha equipa. Aquilo para uma miúda de 18 anos, estás a imaginar o que é que é. Depois eu quis fazer o curso de vendas. O curso de vendas era caríssimo, era só para homens também. E ele disse, pá, enchi-lhe a cabeça, não é? Tu vais, mas se me deixas mal visto, estás à pega comigo. Eu fui, voltei, tive 100% naquela coisa. O diretor-geral convida-me para fazer parte da equipa de vendas da Xerox. Há uma altura em que nós estávamos a fazer umas campanhas de toners e essas coisas todas, tínhamos que enviar envelopes para as pessoas, para os clientes, estás a ver? Envelope, fechado, colado, enfim, do tempo da Nossa Senhora. Aquilo sofreu um grande atraso. E à última da hora havia ali a dúvida, devemos ou não fazer a campanha, porque já não vamos a tempo e já não temos mãos suficientes para fechar tanto envelope. E eu disse, se me derem autorização para tomar algumas decisões, eu avanço com isto. Mas eu pensava que não é? Porque em casa meus pais não me respeitavam assim tanto como ali. E eles disseram, avança. E então eu fui pegar na equipa de limpeza, que à tarde aparecia ali para limpar, e às vezes eram famílias, mãe e filha, não sei o quê, e propus-lhes, por um X, ficarem lá mais 2 horas a ajudar a fechar aqueles envelopes. Fiz um plano, quanto tempo é que nós precisávamos, de quantas pessoas, e aquilo foi tudo. Isto não vale nada, não é? Mas naquele tempo, para aquela miúda, valeu muito. Eles deixavam de fazer tudo. Isto. Claro, mas depois a motivação, não é? Fizeste bem. Não, se não fizeste bem, não fizeste bem. Mas havia caminho para andar, sabes? Caminho para andar. E por isso é que eu sou pessoa e a profissional que eu sou. Nem boa, nem má, nem média, não é isso que eu estou a dizer. Pois, és como és. Pelas oportunidades que eu tive. Ok. A Filipa está aqui a dizer, é urgente e essencial ouvir os colaboradores para conhecer as suas necessidades e objetivos para que possamos ir ao encontro dos seus sonhos e ambições. É a Filipa Gameiro? É a Gameiro, sim. É a Gameiro. Eu já conheço a tua forma de escrever tudo, Gameiro. Tu és linda, pá. É isso mesmo, concordo, não tenho nada a dizer. E também. Exatamente. Ora bem, virando um bocadinho para a parte da retenção, não é? Que estratégias é que se pode utilizar exatamente para que o talento não escape? Há bocadinho falaste de uma estratégia que eu acho extremamente importante, que é a utilização daquilo que é o salário emocional. Qual é a importância da utilização do salário emocional para a retenção dos nossos talentos? Olha, na verdade, a importância é tanta que eu acho que é muito mais do que o teu salário. Isto costuma-se dizer e depois as pessoas torcem logo as orelhas, não é? Agora vais pagar com o salário emocional e não pagas com o salário de jeito. Não. Eu também me faço pagar pelo meu trabalho e faço-me pagar bem. Não gosto quando me oferecem abaixo do que eu acho. Mas, claro que tu reconheces mais ou valorizas mais o quanto és reconhecido. Claro. E o reconhecimento é salário emocional. Alguém dizer bem do teu trabalho, promover o teu trabalho, não é? Reconhecê-lo é salário emocional. Que medidas? Medidas há muitas. Que seja emocional, se não seja. O trabalho flexível, o mentoring, tu podias ter um mentoring, apoiado, stock options, portanto, teres cotas, apoios para a saúde e para o desporto, para a educação tua e dos teus filhos, a mudança de cenário, deixarem de trabalhar noutras coisas de forma diferente, noutros projetos, por exemplo, completamente diferentes.
Descontos, prémios, empréstimos sociais, planos de formação mais Uhum. abertos, Claro. tudo isso. Agora, salário emocional. Olha, eu dou-te aqui um exemplo, se calhar é melhor. Eu fiz uma intervenção, não fui só eu, foi uma equipa de colegas, uma equipa mista de colegas, muito interessante, numa cadeia de lojas, cujos colaboradores são muito diferenciados, muito especializados naquilo que fazem. Mas que na altura, quando foram para lá, porque a empresa teve que ter à pressa colaboradores, não houve assim tanto investimento num bom recrutamento de qualidade. E já podemos falar nisso mais Claro. tarde, se quiser. E, portanto, de repente acontece um grande turnover e para arranjar de novo colaboradores com aquelas competências não é fácil e investir neles é muito difícil. O turnover tem pressão altíssimas, não é? De formação, de adaptação, Claro, não é? exato. Impacta imenso no negócio, para além de ser dispendioso de tempo, de dinheiro e de pessoas. E, portanto, o que é que nós queríamos fazer? Uma política de retenção, sobretudo com base em salário emocional, porque não havia, de facto, muita capacidade financeira por parte da empresa e o desafio era esse, como fidelizar os colaboradores sem ser através de uma compreensão financeira. E nós fizemos 30 por uma linha. Em primeiro lugar, começámos por um diagnóstico. Mas tem que ser um diagnóstico sério. Tu não vais gastar tempo e dinheiro e maçar as pessoas a fazer um diagnóstico para dar umas respostazinhas, que é aquelas que tu queres, e estás à espera. Claro, não é? sim, Agora, certo. quando são marteladas, depois aparecer. Para aparecer nos congressos e isso tudo. Não, tu vais investir para conheceres aquelas pessoas. E não é só mandar o diagnóstico e toma lá que eu estou à espera. Olha, Sim. Não. Agora, atenção, que quando tu diagnosticas as necessidades e pedes opinião às pessoas, também estás a criar expectativas nelas, não é? Não é para depois não fazeres nada. Olha, era só para Certo. utilizar licenços, não é? Pronto. Depois, com base nisso, criou-se uma matriz que cruzava o impacto, o peso dessas medidas que já te digo quais é que são, que iriam ter, e o esforço ou os recursos que nos iriam exigir, ok? Recursos de dinheiro, tempo. E depois começámos, numa linha do tempo, com o total de 9 meses, começámos a dar prioridade àquelas que eram as mais impactantes, as medidas que nós pensávamos, prevíamos que eram mais impactantes e menos dispendiosas. Então fomos por uma ordem, exatamente das mais impactantes e menos dispendiosas, que eu te passo a ler, porque eu não sei de cor, e é muito rápido. Mas tens que ver isso, isto foi em resposta aos resultados do diagnóstico, está bem? Não sou eu a dizer que isto é para aplicar a todo lado. Olha, criámos líderes de projeto. Buddies, não é? O companheiro que apoia o outro para que ele não comece sozinho e fazer as neiras em solidão. O dia do aniversário, o funcionário do mês, team building e piquenique em família. Team building organizacional, piquenique em família, porque aquela gente dá o litro e a hora, 2 horas. Se as famílias conhecerem, ficam muito mais... O fit é melhor com a empresa. Cintas de proteção era uma das coisas que eles pediam e que lá foi. Ações de convívio com a direção, cheque educação e cheque saúde, formação de produto no cliente, porque essas pessoas diziam, aquilo que nós estamos a vender, nós não conseguimos fazer, não sabemos o que se faz com pergunta, não sabemos contar histórias, e deixa-me só dizer-te isto. Houve um caso, depois são os casos gerais, depois houve casos em concreto, aí uns 3. Vou-te contar um. Um dos indivíduos adorava fazer montras, adorava estas coisas do vitrinismo e não sei o quê. E quando esta cadeia de lojas criou uma nova loja, ele foi convidado, ou seja, se não quiseres fazer, não fazes, mas tu queres fazer a nossa montra, é que se tu quiseres fazer, a gente paga-te alguém para estar do teu lado e ajudar-te com sugestões, ajudar-te como tu quiseres que eu te ajude. Não vamos pagar alguém para fazer e não vamos pedir que tu faças sozinho. Tu vais fazê-lo com a ajuda que tu achas que deves ter. E aquele indivíduo, não é? Que na verdade tem uma função, diríamos, menos diferenciada, de repente ficou responsável pelaquela montra. No dia da inauguração estava lá um quadrozinho a dizer de quem era a autoria, não é? Levou a família, como toda a gente levou para a inauguração, todos os seus familiares a verem que aquela nova loja tinha a cara dele, tinha a mão dele. Era um projeto. Claro. Um bom exemplo de salário emocional, efetivamente, que é aquilo que é muito mais do que o financeiro. É evidente que o financeiro é importante, principalmente quando estamos a falar de salários muito baixos, mas aquilo que efetivamente faz com que a gente vista a camisola é, de facto, o salário emocional. Já estamos a caminhar para o fim, mas, Paula, como é que tu vês agora, isto é uma espécie de cenário
Covid? Como é que será o recrutamento? Como é que será a retenção de talentos daqui para o futuro? Achas que vai haver uma mudança de paradigma? Achas que vamos continuar com aquelas velhas teorias antigas? Ou achas que isto vai ser o suficientemente forte para que haja uma mudança de chip em tudo aquilo que sejam técnicas de atração e de retenção dos colaboradores nas Olha, empresas? não sei, tenho muito orgulho em não saber, porque prefiro não saber do que dizer asneira, Mas estamos só a como é que tu conversar. imaginas que será a tendência? Claro, agora as minhas reflexões eu partilho contigo, mas efetivamente o que nós não sabemos é tanto, não é? Sobre o que se Uhum. passa e sobre o que se vai passar. Agora, o que eu acho é que nós, porque somos seres inteligentes e vamos falando sobre as coisas e vamos ganhando conhecimento, estamos aqui num processo de evolução de consciências, até do ponto de Ok. vista do recrutamento. Portanto, nós sabemos o que é que está a ser mal feito. Eu sou uma crítica do recrutamento, Luís, um dia falarmos sobre isso, olha, não, muitos cafés vais ter que me pagar. Ok. Trabalha-se Aliás, mal. alguém se souber aí, quem nos está a ouvir, também pode mandar as dicas, não é? Que nós apontamos. Gravíssimo, óbvio. Trabalha-se mal, mas nós estamos Sim. com mais consciência. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que vamos continuar, vamos continuar a trabalhar mal em recrutamento, mas vamos continuar a fazer aquilo que deve ser feito, que é dar ao cliente o perfil que ele nos pede. Vão mudar funções, Uhum. vai haver menos procura de umas coisas, mais procura de outro tipo de perfil. Exato. Agora, não me parece que vai. E ao princípio vai haver muito menos recurso às empresas de recrutamento, não é? Porque as empresas também Claro. estão a reter o seu trabalho. Provavelmente até são elas que vão fazer recrutamento para não pagar. Pronto, Uhum. muitas mudanças. Agora, se vai haver aqui uma quebra de paradigma por causa disto que aconteceu, ou se vamos todos voltar de repente com a memória curta e volta tudo ao que era, não sei. Não sei. Sei o que é que eu gostava de acontecer, não é? Mas de facto O que é que tu não. gostavas que acontecesse? Eu gostava que as pessoas passassem a trabalhar um bocadinho melhor e que Uhum. não pusessem alguém, não tem nada a ver com a idade, porque alguém com 18 anos a recrutar-te a ti pode ser extraordinária, mas que Uhum. não pusessem alguém que não tem jeito para isso a recrutar-te a ti. Porque não vai perceber o teu valor, o teu currículo, porque é que tu mudaste, porque é que tu saíste de uma grande organização ou de uma multinacional. Vai dizer, e se for preciso, pergunta-te, mas porquê é que foi sair? Estava lá tão bem, recebia bem. Não percebe o teu projeto de vida, não tem essa maturidade e não consegue perceber o teu valor. Então, o que estás a dizer é que uma das falhas da falta de capacidade para atrair talento tem a ver com o recrutador, com a falta de competências do recrutador, é isso? Para atrair, não, mas olha que tem algum impacto na retenção, porque depois há Uhum. erros de casting, não é? Há Claro. erros de casting. Se tu estás a recrutar mal para o cliente, se tu não percebeste que aquele indivíduo que tens à tua frente está a dizer que se interessa por aquele emprego e por aquela empresa porque está num estado realmente só de necessidade, mas não tem interesse nenhum por aquilo. Se não percebes isso, mas fica Exato. na empresa 3 meses. Pois Ou não. menos, fica menos. Só vai para aquela empresa e tem a arranjar outro trabalho. Está no seu Uhum. direito, hein? Claro. Atenção. Mas a verdade é que esta coisa de identificar se aquele perfil vai fazer fit com o do cliente não é para toda a gente. E há empresas de recrutamento como há cogumelos. Toda a gente faz recrutamento e depois tu pões os consultores de recrutamento, são pessoas que te recrutam a ti, mas ganham 650 euros. Assim como também preferem pôr um recrutador que tenha vindo de uma licenciatura de recursos humanos, como se isto lhes fosse dar a capacidade para recrutar. Portanto, tens de olhar para os profissionais e perceber que ele é competente no que faz ou não. Se é um Uhum. bom recrutador, se é um bom recrutado, se é uma boa chefia, se é um bom líder, tudo bem, é um talento. Se não é, não é. Claro. E o que nós temos aí é muita gente a recrutar talento, que não é um bom talento a recrutar talento. Paulo, mas isso faz, o que é que me faz dizer? Eu estava tão bem disposta. Tu achas agora voltando um bocadinho para a parte académica, que o nosso sistema de ensino, particularmente o superior, é um bom caldo de cultivo de talento ou há um desfazamento muito grande entre aquilo que se ensina nas universidades e aquilo que é procurado em termos de mercado empresarial? Bem, eu ouço dizer que há um desplaçamento, Uhum. verifico por vezes em algumas ações que eu já fiz, eu vivo na academia, né, como tu sabes, e portanto tem casos sim, casos não. Eu quando fiz psicologia achei que estava muito assustado, claro que depois sais de lá e não sabes nada na prática, tens que ir aprender, mas que era um curso, eu fiz no ISPA, muito ajustado do ponto de vista científico, muito equilibrado, muito colado àquilo que é a realidade, dá-te uma grande bagagem, mas fiz outros cursos que francamente estava fora. Muito cuidado agora com as pós-graduações também.
as pós-graduações, que devem ter aqui uma mistura entre aquilo que é de facto académico, a origem do conhecimento e aquilo que é a aplicabilidade prática, e por isso é que tens convidados de empresas, etc. Claro. Quando tens essa mistura, já parece que tens ali uma pós-graduação maravilhosa, não é? Tens esta mistura, tem conhecimento académico, conhecimento profissional, que deve ser uma pós-graduação maravilhosa. Mas depois tens que ir lá dentro ver quem são estes convidados, o que é que sabem, se são talentos, se não são, etc, etc. Agora, há por aí cursos que estão extraordinários, não é? Exatamente por causa desta crítica que tu estás a fazer e que muita gente inteligente como tu faz, que é, há um grande desfazamento, também há muita academia a tentar que não haja, e portanto a lutar contra isso. Claro, ainda bem. Fazer esta mescla, para que Ok. não haja. O Jorge está aqui a dizer que a velha questão recruta-se pelo currículo, sem perceber as competências comportamentais. Há aqui mais um foco naquilo que é mais preponderante, ou seja, devemos aprimorar mais as competências comportamentais do que efetivamente as competências técnicas. Mas eu acho que o Jorge também não deve estar a subestimar as competências técnicas, mas é muito importante estar a trabalhar as competências, exatamente, as competências comportamentais. É o Jorge Bicho que eu não vi passar, Olá, Bicho, lindo, maravilhoso. Tens razão, também acho. Precisamos das duas, não é? Claro. Eu preciso ter um bom cirurgião, um cardiologista a tratar de uma doença gravíssima do meu coração e antipático, como gente grande, do que ter uma simpatia que não percebe nada disto, não é? E, portanto, o conhecimento é muito importante. Mas o Jorge sabe disso, que ele também está farto de dizer. Portanto, ele não quer dizer outra coisa diferente daquela que nós estamos a dizer aqui. Tenho a certeza que põe as mãos no fogo. Agora, claro que as competências emocionais são importantíssimas e as competências sociais, porque tu podes ensinar o que é técnico, em bom rigor, em teoria, tu podes ensinar o que é técnica a qualquer pessoa. Demora mais, demora menos. Agora, a ser-se pessoa e a ser-se boa gente, e a saber lidar com os outros, e a saber gerir as suas emoções, e não espalhafatar, e a ter emoções positivas, ao invés de ser vingativo, ao invés disto e daquilo, a ter ética claro. nas relações profissionais, antes de entrar na empresa, enquanto estás na empresa, e depois de sair da empresa. Tu não podes. A ter empatia. Não é? Não consegues. A ter empatia. Não claro. consegues. Aliás, eu, naquilo que eu faço como professor, quantas vezes nós, na nossa vida académica, já tivemos grandes professores de matemática que sabem perfeitamente tudo aquilo que é matemático na cabeça, mas depois, na fase de transmissão, naquela empatia que se tem que ter com os diferentes níveis de aprendizagem com os alunos, pecam por não existir essa parte comportamental. Sim, e às vezes não conseguem descer ao nível das dúvidas dos seus alunos. Claro. Nem lhes passa pela cabeça que os alunos estão com aquela dúvida porque aquilo é tão básico, não é? Claro. Mas têm que descer, não é? Porque um bom mestre é isso, não é aquele que sabe muito, é o que sabe ensinar. Ok, muito bem. É o que eu costumo dizer, para ser bom professor não basta saber dar a matéria, deve-se saber relacionar com os alunos, que é efetivamente aquilo que faz com que a aprendizagem seja efetiva. Paula, eu não sei, já estamos quase na nossa hora, se queres deixar aqui alguma dica, alguma recomendação, algum exemplo curtíssimo de boas práticas que tenhas vivenciado dentro desta área do recrutamento e da retenção de talento? Queria deixar esta mensagem, sobretudo, esta mensagem de Madre Teresa de Calcutá, que sobretudo há que estar atento e há que respeitar e valorizar. E quando os colaboradores se sentem valorizados, isto vale tanto, 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 tanto. Isto não é conversa, quer dizer, eu trabalho há 500 mil anos já, sei lá quantas décadas é que eu trabalho, há 2,5. Mas dou-te aqui um exemplo. Eu quando estava na Merck farmacêutica, e agora posso falar em empresas porque vou dar exemplos positivos, senão não poderia falar, aconteceram coisas muito engraçadas. Diversas, e eu vou escolher 3, que é a conta que Deus fez. Há uma altura em que surge, para já eu fui fazer uma substituição de uma licença de maternidade, fiquei lá 6 meses, fui fazer eventos internacionais sozinha, nem sabia onde era a casa de banho ainda da instituição e estava já a lidar com budgets do Arco da Velha, mas depois deixei de fazer falta, a minha colega veio e eu ia-me embora. E só não me fui embora porque a minha futura chefia deu conta da minha existência, porque lhe falaram de mim e foi-me lá rebuscar no dia em que eu estava ali a guardar as minhas coisinhas para me ir embora. Okay? Portanto, há que estar atento também àquilo que tens dentro das empresas. Depois, ainda lá, surge uma nova hipótese de um trabalho, porque eu ajudei a criar o centro de documentação, e depois fizeram uma documentalista e perguntaram-me, Paula, vais ter direito de preferência.
queres esta função e nós damos-te formação documental, ou contratamos uma documentalista e vamos-lhe dar formação MERC, né? Formação em Atlanta, Estados Unidos, nos headquarters. Para nós é igual, tu escolhe. Deram-me esta hipótese. Eu escolhi não, porque não sou documentalista de coração, mas deram-me essa hipótese, não é? E mais te digo, eu quando para lá entrei, ia para uma outra empresa, um contrato triangular. Portanto, eu não era da casa. Já me aconteceu duas vezes na vida. Entrar, Rapidamente, Paula, que estamos com o tempo. Pá, é mesmo muito rápido, mesmo muito rápido. E há uma altura em que eu fui dar uma formação lá fora, perguntei se podia dar uma formação, eu sou formadora dos 23 anos, não é? E a minha chefe disse que sim. E eu depois, na minha folha de horas que eu tinha que preencher, pus lá que naquele dia faltei para dar a formação, para não ser paga.